Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, e vale misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, e vale misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, 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 a tua igreja te adora. Glória a Jesus. Aleluia. É o poder do
verdadeiramente que a Ti, Senhor, pertence o louvor, a honra, a glória, a adoração, a exaltação. Porque está escrito assim, Pai, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória seja dada, pois, a ele, eternamente. Amém. Obrigado, Deus, porque mais uma vez tivemos a condição de devolver ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Obrigado, Deus, porque Tu vem da Tua mão. Sem Ti nada teríamos, ó Deus. Mas o Senhor, com generosidade, com amor, tem, ó Deus, nos concedido, ó Deus, de amor e de bondade. Por isso devolvemos com amor, por isso devolvemos com generosidade a Ti, Senhor. Crendo, Deus, que o Senhor haverá de multiplicar em nossos celeiros e de que, ó Deus, o Senhor não deixará, o Senhor não permitirá que coisa alguma venha nos faltar. Continue conosco nesta noite, que a Tua presença continue enchendo este lugar e preenchendo os nossos corações, Pai. Continue falando conosco, porque há em nós, ó Deus, a disposição para Te ouvir, Deus, e que a Tua palavra penetre em nossos corações e que por meio dela sejamos transformados e as nossas mentes sejam renovadas, Pai. Te agradecemos por tudo e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, fique à vontade. Irmãos, estão ouvindo esse diálogo aqui, é coisa meio relevante. André disse que enquanto eu andava caiu um parafuso. Já pensou? O parafuso, passou com um parafuso a menos, o negócio é complicado, não está amarrado. Nós temos hoje aqui a presença de mais uma criança, louvado seja Deus. Elane estava grávida e agora, graças a Deus, é mãe, mais uma vez. Ainda não parou, né, Elane? Esse é o segundo, mas a produção continua. Não, né? Vem, Elane, vamos apresentar Miguel, é isso? Mais um índiozinho, índio 2. Tudo bom, índiozinho? Tudo bom, né? O que você tem feito? A Miguel também. E você também? Graças a Deus, né? Eu não posso carregar, mas a gente vai orar. Vocês podem ficar de pé, estender as mãos, pregar. Miguel, o nome Miguel significa quem é como o Senhor, quem é como Deus. E Deus trouxe Miguel ao mundo. Cremos que Miguel é bênção do Senhor, é promessa do Senhor. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o nosso galardão. Nós louvamos a Deus pela vida de Miguel. Pai, que em nome de Jesus, a Tua mão, Senhor, continue sobre Miguel. Cremos, meu Deus, que antes de Miguel até mesmo estar no ventre da sua mãe, o Senhor já havia sonhado com Miguel, Pai. E o Senhor tem planos, o Senhor tem projetos para a sua vida. E escrito está, Pai, que os planos do Senhor jamais serão frustrados. Como igreja reunida neste lugar, Deus, nós abençoamos a vida de Miguel.
Deus, e profetizamos que Miguel veio para ser um divisor de águas na vida de Marcos, na vida de Elane, ó Deus, em nome de Jesus, na vida de Marco Antônio, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue conduzindo essa família, e que, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem guardado para eles, seja, ó Deus, derramado sobre suas vidas. Deus, que a cada dia, ó Deus, eles estejam firmados no Senhor, que em nome de Jesus, Pai. Marcos também venha entender o seu propósito para a sua vida, ó Deus, o seu chamado, juntamente com a sua família, Deus. Estejam assim crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, ensinando pelo exemplo à criança o caminho em que ela deve andar. E está escrito, Deus Senhor, que até, ó Deus, quando estiver velho, ele não vai se esquecer de tudo que ele já está aprendendo, de tudo que aprenderá com seus pais. Nós, meu Deus, ministramos a tua bênção em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Você parece uma cosquinha aqui. Oh, meu Deus. Deus abençoe. Vamos com Deus. Tchau, índiozinho. Não podia apertar a mão, não, mas você já apertou, agora é tarde. Vai com Deus. Poder sentar, queridos. Fiquem à vontade. Estamos já, acho que é o quarto culto que nós estamos falando sobre o tema Caminhando os 7 passos para conquistar a promessa. Caminhando os 7 passos para conquistar a promessa. E nós temos crido nisso. Há promessas de Deus registradas na sua palavra para nós, igreja do Senhor, e nós vivemos realmente aguardando pelo cumprimento das promessas de Deus. A mais gloriosa de todas é exatamente a promessa de que um dia nós vamos habitar com o Senhor, iremos reinar com Ele eternamente. Essa promessa nós esperamos com grande expectativa. Nós não sabemos quando vai acontecer, mas de uma coisa nós temos certeza, nós estamos convictos de que assim como Jesus veio uma primeira vez, Ele há de voltar para buscar o seu povo. Aleluia, glória ao Senhor, porque nesse dia será um dia de muita alegria, de muito regozijo na presença do Senhor, quando isso que nós fazemos hoje, nós iremos fazer lá na eternidade, diante do trono do Senhor. Hoje nós o vemos de maneira assim obscura, não conseguimos enxergar muito, mas um dia está escrito, nós o veremos assim como Ele é. Glória seja dada ao Senhor. Não será mais necessária a luz, as lâmpadas estarem acesas, porque lá nós teremos um luzeiro aceso que vai iluminar, sabe? E nós não vamos precisar de mais nada, porque o Senhor há de suprir por Ele mesmo todas as coisas. Ele será a nossa saúde, Ele será a nossa paz, já é, e lá muito mais abundantemente. Então essa é a grande promessa que nós aguardamos, o dia em que nós encontraremos com o Senhor nos ares e habitaremos com Ele para todo sempre. Mas enquanto aqui estamos, há promessas de Deus para nós. Em uma delas, Jesus disse que Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. E nós estamos sim vivendo a expectativa dessa vida abundante que Jesus providenciou para nós. Mas como nós estamos estudando por capítulos e estamos já no 4º capítulo do filme, da série, é série ou minissérie, eu não sei, é série, porque é longa, é série, né? Quando é minissérie são poucos capítulos. Nós estamos no 4º capítulo da série, e hoje nós vamos ver algumas coisas aí dentro desse tema
caminhando 7 passos para conquistar a promessa. E aí nós vamos recapitular um pouquinho o que nós vimos no nosso último culto. Nós vimos que o nosso maior problema não é o que nós somos, mas é a maneira como nós nos vemos, a maneira como nós nos enxergamos. Esse é o grande problema que nós enfrentamos na vida, a forma como nós nos enxergamos. Provérbios 23, versículo 7, a parte A do versículo. Provérbios capítulo 23, versículo 7, diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim ele é. Ou seja, nós somos aquilo que nós imaginamos ser. Nós somos aquilo que nós conseguimos enxergar de nós mesmos. Muito embora, na verdade, podemos dizer que nós não somos isso que nós conseguimos enxergar muitas vezes. Porque quando Deus nos projetou, imagine bem, alguém só consegue se ver como uma pessoa fracassada na vida, derrotada, uma pessoa que nasceu para sofrer e coisas semelhantes. Na verdade, ela não é isso, porque Deus não a fez para isso. Deus não fez ninguém para o sofrimento. Deus não fez ninguém para viver triste, para viver angustiado, para viver doente. Não foi isso que Deus projetou para nós. Mas muitas vezes é isso que nós vivemos, porque só conseguimos nos enxergar assim. Aí nós falamos um pouco sobre Gideão, um homem chamado por Deus, escolhido por Deus, para levar Israel, em um tempo em que Israel estava vivendo um drama, um caos. Deus vai escolher Gideão para ser líder de soldados, de um exército. Só que Gideão não conseguia se imaginar como um líder de um exército. Muito pelo contrário. Quando ele começa a conversar com Deus, ele diz assim: Senhor, não dá para mim. Por quê? Porque eu sou um filho de uma família muito pobre, muito pequena, e eu também sou menor na casa dos meus pais. Como eu posso ser líder de um exército? Essa era a forma como ele se enxergava. E até aquele momento, ele se enxergava daquele jeito e ele vivia daquele jeito. Está dando para alguém entender? A forma como ele se via era o que ele vivia, era o que ele presenciava no seu dia a dia. Juízes capítulo 6, versículos 11 e 12, olha só o que diz o texto. Está na nova tradução, na linguagem de hoje. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: olha só, se porventura eu ou você deparássemos com uma pessoa escondida, malhando trigo, ou seja, peneirando o trigo, no lugar onde não era adequado, porque o tanque de pisar uvas era um lugar fechado, onde o vento não circulava, então não servia para peneirar o trigo, porque para peneirar o trigo era necessário jogar o trigo para cima e o vento vinha e tirava a palha. Então ele estava num lugar que não era adequado para peneirar o trigo, mas ele estava ali porque ele estava com muito medo. O texto diz que ele estava ali escondido, atemorizado. Só que quando Deus agora fala com Gideão, olha só a forma. Deus fala através do anjo e está escrito assim: você é corajoso e o Senhor está com você. Deus
conseguia enxergar em Gideão uma coragem que o próprio Gideão não conseguia enxergar. Deus vê em você habilidades, talentos, características que talvez você até hoje não tenha conseguido ver. Qual é o grande problema na vida de Gideão e que talvez seja um grande problema na nossa vida também? A nossa programação mental. Programação da minha mente, a programação da sua mente. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, nós não vamos atropelar, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. A programação mental de Gideão fazia com que ele não conseguisse enxergar quem na verdade ele era. Talvez a sua programação mental não consiga te fazer enxergar, não consiga permitir você enxergar o que você realmente é, o que está aí por dentro de você que você ainda não conseguiu ver. Então nós precisamos ter convicção de quem nós somos de verdade. Quem eu sou? Eu sou um projeto de Deus, alguém que Deus sonhou, que Deus idealizou, ou eu sou o que a minha mente está programada para que eu seja? Fique confuso não, daqui a pouco a gente vai destrinchar esse negócio. Gálatas capítulo 3. Aí nós vamos ver alguns versículos. Gálatas 3, versículos 7, 16, e depois nós vamos ver de 26 a 29. Isso também faz parte do que nós falamos no último culto, aí a gente vai correr um pouquinho. Gálatas 3, 7, 16 e 26 a 29. Diz assim: portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e à sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo. E já que vocês pertencem a Cristo, olha só, já que vocês pertencem a Cristo, já que nós pertencemos a Cristo, e o texto diz que isso não é só para os judeus, é para os judeus e para os que também não são judeus, ou seja, para todos. A gente sabe que havia uma divisão, para se entender direito a coisa, havia uma divisão, judeus e gentios. Judeus eram todos aqueles que faziam parte da comunidade judaica, chamados também de israelitas. E havia os gentios. Gentios eram todos aqueles que não faziam parte da comunidade judaica. Então, nós somos o que se pode chamar de gentios, porque nós não somos judeus de fato. Mas, olha só o que diz o texto: por meio de Cristo, nós que fazemos parte agora do corpo de Cristo, somos agora descendentes de Abraão e vamos receber aquilo que Deus prometeu a Abraão. Logo nós nos tornamos descendentes e herdeiros de Abraão, juntos com ele, fazendo parte da mesma promessa. Quando Deus fez a promessa a Abraão, queridos, Abraão tinha tudo para não crer que as promessas de Deus se cumpririam na sua vida.
mas ele decidiu crer. Crer, acreditar é uma decisão nossa. Ou eu acredito ou eu não acredito. E muitos de nós não conseguimos viver, não conseguimos ver o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, porque nós não acreditamos. Acreditamos muitas vezes até na salvação. Acreditamos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas não acreditamos nas demais promessas de Deus para nós. Eu preciso acreditar. Eu preciso crer. A Bíblia vai dizer que Abraão creu contra a esperança. O que é isso? É que a idade dele não era compatível com o que Deus havia lhe falado, nem a idade de Sara e nem tampouco a condição de Sara, porque Sara era estéril. E Deus fez uma promessa a Abraão dizendo: olha, você vai ser pai e Sara vai ser mãe. Com 99 anos, Abraão ainda não sabia o que era o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Aos 100 anos, a promessa se cumpre, mas em momento algum, Abraão desconfiou que Deus estava brincando com ele, mentindo para ele. Muito pelo contrário, em todo o tempo Abraão acreditou. Acredite. Decida acreditar. Ainda que tudo ao contrário diga que não. Acredite. Tudo é possível o quê? Nós somos descendentes de Abraão e somos herdeiros da mesma ou das mesmas promessas de Deus para Abraão. Gênesis capítulo 22, versículos 17 e 18. Gênesis 22, 17 e 18. Diz assim: farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos por meio dos seus descendentes. Eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Ou seja, você foi obediente, ouviu e obedeceu. Aí há um grande segredo de Deus: ouvir e obedecer. E Deus diz: olha, eu farei você pai de uma multidão numerosa. Seus descendentes serão tão numerosos como as estrelas dos céus ou como os grãos de areia da praia do mar. Olha que o camarada não tinha uma idade que fosse compatível, sua esposa também não, e além disso ela ainda era estéril. E Deus está dizendo para ele: você vai ser pai de nações, multidões vão sair do seu ventre, do ventre de Sara. E ele está ali o tempo inteiro acreditando. Nós somos descendentes dele, somos herdeiros dele. E no que concerne essa questão de nos tornarmos pais, mães de multidões, a promessa é a mesma para mim e para você. Quando eu consigo conceber em meu coração que Deus não me chamou para estar só, que no dia que eu entrar na glória, eu não vou entrar sozinho, mas eu vou levar comigo uma multidão. Eu creio nisso, que eu vou levar muita gente comigo. Você consegue acreditar nisso para você?
Ou você acha que isso é só para mim? Só eu que sou descendente de Abraão, só eu que sou herdeiro de Abraão. Você consegue acreditar que Deus deseja que você ganhe muitas pessoas para Ele, que você faça muitos discípulos, que você seja o líder de uma multidão de discípulos? Consegue crer nisso? Enquanto você não acreditar, você não vai ver se cumprindo na sua vida. E muitos vão continuar acreditando que a vida com Cristo é somente isso: vir ao templo em um dia de culto, ouvir e participar de um momento, um período de cânticos, depois um período de pregação, e depois voltar para sua casa e continuar a mesma coisa de sempre. Quando Jesus disse: vocês vão sair pelo mundo inteiro e vão fazer discípulos, Jesus não falou para alguns, Jesus não falou somente para o pastor, Jesus não falou somente para o líder tal, para o líder, não, Jesus falou para todos aqueles que são seus discípulos. Se você é discípulo de Cristo, Jesus falou para você também. Mas pastor, por que não acontece? Porque você não acredita. No dia que você passar a acreditar, vai começar a acontecer na sua vida, e você não vai conseguir mais parar. Você vai querer sempre estar junto com alguém para comunicar o Evangelho, para falar das boas novas, para ensinar o caminho de Deus. Por quê? Porque isso faz parte. Quando Deus plantou em nós o seu Espírito, queridos, olha, o próprio Deus veio habitar em nós. Ele habita em mim, Ele habita em você. E o que acontece a partir disso? Nós falamos sobre isso há alguns dias. Nós passamos a ter a mente de Cristo, nós passamos a pensar como Cristo. E o que é que Cristo pensa? Cristo pensa em discípulos. Mas pastor, por que eu não consigo fazer assim? Porque eu não consigo pensar assim? Porque até hoje você não acreditou que é para você. No dia que você passar a acreditar, você vai deixar de ser membro da igreja para passar a ser discípulo de Cristo. Os discípulos de Cristo, a Bíblia diz que eles não tiveram nenhuma dificuldade em entender a ordem de Cristo. Se você é discípulo ou se você é discípula, não há dificuldade na sua mente em entender que a ordem de Cristo é para você. Nós não somos meros religiosos, nós somos discípulos. Discípulos fazem discípulos. Discípulos amam fazer discípulos. Discípulos vivem para fazer discípulos. E como isso é maravilhoso, queridos, como isso é tremendo, termos pessoas caminhando conosco, que aprendem conosco, aprendem pelo que nós falamos, aprendem pelo nosso exemplo. Como isso é fantástico, como isso é maravilhoso demais. Então, Deus nos chamou para isso, com essa finalidade. Ele nos deu esse propósito, nós sairmos e enquanto estamos caminhando, vamos fazendo discípulos. Todos os discípulos de Cristo são chamados a fazer discípulos. Há muitas vezes que nós nos achamos incapazes. Algumas pessoas que dizem assim: mas pastor, eu sei tão pouco, como eu vou ensinar a outros se eu não sei praticamente nada? O que você sabe talvez seja mais do que algumas outras pessoas sabem. Você tem uma experiência de salvação? Você lembra do dia em que você se encontrou com Cristo? Você lembra de como você era? Você lembra de como você vivia? Você sabe o que você é hoje?
Se você sabe isso, já é um ponto positivo para você poder falar para alguém: Jesus mudou minha vida, e Ele pode mudar a sua também. E você pode contar o seu testemunho para essa pessoa: eu era uma pessoa assim, eu vivia desse jeito, eu fazia as coisas assim. Mas depois que Jesus entrou no meu coração, tanta coisa mudou em mim. Mas pastor, e aí? Eu vou fazer discípulo, só sei isso. Olha, isso é o começo. E o que eu não sei, pastor? Procure alguém para te discipular. E essa pessoa que vai te discipular vai te ensinar outras coisas que você vai poder ensinar a outras pessoas. É assim que acontece. É assim, é desse jeito que as coisas se processam. Alguém me ensina e eu ensino para outro alguém. Quando eu não ensino aquilo que alguém está me ensinando, o que acontece? Interrompe o processo. Aí eu aprendo, mas não ensino a ninguém. Estou interrompendo o processo. Eu estou impedindo que o ministério de Cristo continue. Isso aconteceu com o homem. Essa questão de se achar incapaz vai acontecer exatamente com um homem chamado Moisés. Deus o chamou com um propósito. E quando Deus chama Moisés, a primeira coisa que Moisés vai falar para Deus é: Senhor, eu não sei. Ou seja, eu sou incapaz, eu não consigo fazer. E Deus começa ali a conversar com Moisés: olha, Moisés, por que você não consegue? Senhor, eu não sei nem falar direito. Agora, pensa bem, quem era Moisés? Não era simplesmente o filho de Joquebede, sabe? Não era simplesmente aquele menino que foi colocado lá no rio Nilo e... Não. A partir dali, Moisés agora começa a viver dentro do palácio de Faraó. E Moisés vai estudar com os professores renomados do Egito. Moisés é criado como filho da filha de Faraó, neto do Faraó. Quem sabe se Deus não entra e muda a história de Moisés, talvez Moisés se tornasse um Faraó, um rei do Egito. Então, Moisés não era qualquer um, queridos. Moisés era um homem capacitado para governar. E por que Moisés diz para Deus que era incapaz? Que ele não se sentia capacitado para fazer o que Deus estava colocando em suas mãos para fazer. Bloqueios na mente, programação mental, sabe, negativa. Por quê? Porque Moisés vai viver algumas questões lá, desde o seu nascimento, ou até assim, antes do seu nascimento, ele já vivia situações conflitantes. Enquanto a sua mãe sentia medo, enquanto a sua mãe estava apavorada, Moisés no seu ventre, e ela apavorada porque havia um decreto do faraó de que toda criança que nascesse do sexo masculino iria morrer. Agora imagina num tempo em que não havia ultrassom, não sabia-se qual era o sexo da criança. Imagina o conflito da família de Moisés, da mãe de Moisés. Então Moisés vai nascer num período assim de conflito, de medo, de pavor. E tudo que a sua mãe sentia, ele sentia também. Você deve conhecer alguém que nasceu em um lar cheio de conflito, e você já conseguiu perceber algumas características na criança dos conflitos vividos no ventre materno. Às vezes são crianças hiperativas, crianças às vezes que
crescem, se tornam pessoas medrosas, indecisas. Porque a criança sente junto com a mãe tudo que a mãe sente, a criança sente também. Moisés nasce desse jeito. Aí olha o que vai acontecer lá na sua idade adulta, quando ele começa, sabe, a dizer: eu sou incapaz, é isso mesmo, eu não consigo. Uma pessoa que foi bem orientada, foi bem educada. Quantas pessoas estão na igreja que se sentem incapazes, que se sentem incapazes para assumir determinados ministérios e chamados que recebem na igreja, e que olham para si mesmas e dizem assim: eu não posso, eu sou incapaz, eu não consigo. E às vezes, como um rapaz que eu conheço, pensa num rapaz que estudou, sabe, uma pessoa influenciadora no meio em que vive, no meio social em que vive, mas nunca conseguiu assumir responsabilidade na igreja. E às vezes eu digo assim: mas rapaz, você é uma pessoa tão capaz, mas ele nunca conseguiu assumir. Lá dentro dele ele se acha incapaz. Quem sabe eu esteja falando nesta noite com alguém assim. Tem tanto talento. As pessoas olham e dizem assim: rapaz, você é uma pessoa talentosa, mas ela não consegue se ver. Há uma programação, sei lá, meio defeituosa, negativa em sua mente. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando Deus chama Moisés, por mais que Moisés se achasse incapaz, mas Deus sabia quem era Moisés. Quando Deus chama a mim, quando Deus chama você, nós podemos até nos achar incapazes, podemos até achar que é impossível Deus nos usar. Mas Deus te conhece, Deus me conhece, muito mais do que nós nos conhecemos. Muito mais. A nossa programação mental, ela vem das experiências que nós vivemos. Por isso Moisés se sentia capaz. Por isso ele se via, ele se enxergava como incapaz. Às vezes nós vivemos muitas experiências negativas na vida. Pessoas como algumas que às vezes nós conversamos assim: pastor, quantas vezes o meu pai, quantas vezes a minha mãe disse que eu não seria nada na vida. Quantas vezes a minha mãe, o meu pai disse que eu nasci para dar problema, para causar, para criar problemas. Você não é isso que um dia alguém te falou. Você não é esse decreto negativo que alguém um dia lançou sobre você. Você precisa saber quem você é. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Que plano Deus tem para você? É isso que você precisa conhecer, é isso que você precisa saber. Quem é você de verdade? Você não é, sabe, esse monstro que um dia alguém pintou. De maneira nenhuma. Você foi escolhido por Deus, você foi chamado por Deus para ser bênção na vida de muitos. Comece a acreditar nisso e você vai ver o propósito de Deus se cumprindo. Comece a crer. Ainda que hoje alguém ainda diga para você, quem sabe seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua mãe, o seu pai, quem sabe alguém ainda hoje diz para você que você não é
nada, que você não é ninguém, que você nunca vai ser nada na vida, que você nasceu para isso mesmo. Mas quem sabe Deus me manda hoje para te dizer que você não é nada disso. Muito pelo contrário. E Deus sabe quem é você. Deus te conhece. Às vezes o pai não foi um homem bem sucedido na vida, a mãe não foi uma mulher bem sucedida na vida, e alguém diz assim: ah, vai ser igual ao pai, vai ser igual à mãe, vai ter o mesmo futuro do pai, vai ter o mesmo futuro da mãe. Não é isso que Deus consegue enxergar em você, não é isso que Deus consegue ver em você, não era isso que Deus conseguia ver em Moisés. Há um outro personagem na Bíblia, chamado Gideão, que quando ele é chamado, nós falamos sobre ele há poucos momentos, ele vai dizer que não é possível para ele, mas quando Deus o chama, Deus diz: você é um homem corajoso. Nada disso que você está pensando a respeito de você mesmo é verdade. Eu te vejo, Deus disse para ele, eu te vejo como um homem corajoso. Você já parou para imaginar algum dia como Deus te vê? Como Deus te enxerga? Que planos Deus tem para o seu futuro? É engraçado como os homens muitas vezes projetam coisas para nós. E eles projetam essas coisas como se elas fossem verdades. Alguém escreveu há poucos dias que nós teremos um janeiro, o pior de todos os janeiros de toda a nossa vida, que será um janeiro mais triste que nós já vivemos. Queridos, eles não são deuses. Eles não podem simplesmente, fazer os seus decretos e nós aceitarmos esses decretos como verdades. O meu janeiro, ainda que haja guerra, ainda que tudo pareça contrário, o meu janeiro vai ser um dos melhores janeiros que eu já vivi até aqui. Porque os planos de Deus, queridos, são melhores que os meus. Os planos que Deus tem para a minha vida são melhores do que os planos que os homens fazem para mim. O problema, meus queridos, muitas vezes é que nós ouvimos um decreto desse e passamos, a fazer com que tudo pareça que vai ser assim do jeito que falaram. Mas Deus tem o poder para mudar. Deus tem o poder para fazer tudo diferente. Deus tem o poder para mudar as circunstâncias. Deus tem poder para mudar a realidade. Quando Deus fala conosco, e aí nós vamos encontrar na Bíblia, talvez alguém dissesse assim: pastor, essa questão de programação mental é coisa de psicanalista, é coisa de psicólogo. Na Bíblia fala sobre isso, queridos. A Bíblia fala sobre programação mental e fala sobre reprogramação mental, sobre a possibilidade de reprogramarmos as nossas mentes. A nossa mente foi programada para vivermos de maneira negativa, mas a Bíblia diz que a nossa mente pode ser reprogramada. Onde está isso? Romanos capítulo 12, versículo 2. É possível reprogramar a mente, treinar a mente para pensar de forma diferente. É possível, está na Bíblia. Romanos 12, 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é mais fácil, queridos? Alguém que nunca
nunca foi empresário se tornar empresário? Ou alguém que já teve uma empresa, faliu, se tornar empresário de novo? O que é que os irmãos acham? A segunda? Alguém que foi empresário e quebrou? O que é mais fácil? Uma pessoa que nunca foi rica se tornar rica, ou uma pessoa que foi rica e perdeu tudo se tornar rica de novo? Sabe o que acontece com isso? Alguém que sempre viveu na pobreza se conforma com a pobreza e acha que tudo gira em torno da pobreza. Mas uma pessoa que já foi rica e perdeu tudo, ela sabe o que é viver na riqueza. Ela tem uma programação mental de uma pessoa rica. Uma pessoa que viveu muitos anos doente, para ela é quase impossível viver com saúde novamente, porque ela tem uma programação mental de uma pessoa doente. Ainda que Deus a cure, de vez em quando ela vai se achar doente, por causa da sua programação mental. Alguém que convive com o pecado, para essa pessoa é difícil deixar a vida de pecado, porque a mente dela está programada para o pecado. Pastor, é possível mudar? A Bíblia diz que é possível. Como? Reprograma a mente, renova a mente, transforma a mente, começa a treinar a sua mente. Quando a sua mente disser, é assim, é desse jeito, é com esse padrão, você vai dizer não. Foi esse padrão até hoje, mas eu não quero mais esse padrão. Eu não quero mais esse padrão de uma pessoa fracassada na vida, que todo mundo passa e diz, coitadinho. Não quero. Não quero mais esse padrão na minha vida, que todo mundo conhece como mentiroso. Ah, fulano é legal, mas aquela mentira na sua vida, ele não consegue deixar a mentira. Eu não quero mais esse padrão. Uma pessoa de Deus, sabe? Mas vive a vida toda doente. Quando fica livre de uma doença, aparece outra. E a pessoa se conforma com esse padrão, como se fosse o padrão de Deus para ela. Pastor, quando começa a mudar, a partir do momento que a gente rompe com esse negócio, não quero mais, eu vou renovar a minha mente, eu vou reprogramar a minha mente. A Bíblia diz que é possível. Eu vou transformar a minha mente, eu vou mudar a minha mente. Como é esse negócio, pastor? O pensamento vem, vai continuar vindo o pensamento, mas eu vou dizer, eu não quero mais pensar assim. Mas pastor, como é esse negócio? Não é Deus que vai mudar a minha mente? Ele disse que não. Ele disse que nós é que precisamos mudar a mente. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Deixa eu ver se é isso mesmo, olha só. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não, 6, é o 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama,
se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Diga para você mesmo: eu penso no que eu quiser pensar. Eu penso no que eu quiser pensar. Se eu não quiser pensar, eu não penso. Ah, mas o pensamento pode vir? Pode. Mas eu posso mandar ele embora também. Eu posso substituir esse pensamento que está tentando assaltar a minha mente por outro tipo de pensamento. Pensamento vem, eu estou pensando, não, a partir de agora eu vou ser uma pessoa diferente. Não vou mais me conformar com o pecado, não vou mais me conformar com a pobreza, não vou mais me conformar com a doença, não vou mais me conformar com essa vida medíocre. Aí o pensamento vem, mas rapaz, você sempre foi assim, sempre viveu assim. Mas eu não quero mais viver. Eu não quero mais ser assim. E esse texto de Filipenses diz assim: se é algo excelente, se é algo nobre, pense nisso. Quem não consegue, queridos, muitas vezes viver assim, sabe o que vai acontecer? Quando você disser para alguém: não, eu era assim, mas eu não vou ser mais assim. Sabe o que essa pessoa vai dizer para você muitas vezes? Ela vai dizer: mas rapaz, se conforme, você nasceu para isso. Está vendo que a sua família toda é pobre? Se conforme com isso, rapaz. Está vendo que sua família toda sempre viveu assim? Não está vendo que seu pai viveu afundado no álcool? A sua mãe sempre foi a pessoa assim, sabe? Se conforme com isso. E você vai dizer: eu não quero mais ser isso. Não é isso que Deus tem para a minha vida. Não é isso que eu quero ser. E eu vou permitir agora que a minha mente seja transformada, que a minha mente seja mudada, que a minha mente seja renovada. Isso é possível. Tudo é possível ao que crê. É possível nós fazermos uma reprogramação mental. É possível. O que você quer para a sua vida? Onde você quer chegar? Não fazia parte do script, mas duas coisas no mínimo mudam a vida de uma pessoa. A primeira é o poder de Deus. A segunda é estudo. A primeira é o poder de Deus, a segunda é estudo. Eu preciso conhecer. Para conhecer eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso buscar conhecimento. Às vezes uma pessoa com 30 anos de idade está se achando velha, está achando que não tem mais nada para a sua vida e se conforma com aquilo que vive. Mas por que você não pode aprender algo novo? Por que você não pode evoluir na sua mente? Sabe o bloqueio que há na sua mente? Porque talvez você conviva com muitas pessoas que não estudam. Talvez você conviva com muitas pessoas que você nunca viu pegar em um livro. Que quando pega na internet um vídeo, é só coisa fútil. É bom de vez em quando ver uma coisa para dar risada. Mas quanto tempo você aplica em coisas que você pode aprender, que você pode conhecer, que você pode evoluir?
vi uma palestra uma vez com um físico, e ele estava dizendo, ele veio dos Estados Unidos para o Brasil, e ele estava falando de como estava a sua vida. Ele disse, olha, nós trouxemos, naquele tempo ainda, há alguns anos, não existia ainda a TV digital no Brasil e tal, pouco de tempo. E aí ele estava dizendo, nós trouxemos a nossa TV para o Brasil, chegando aqui, nós não conseguimos ligar a nossa TV aqui, e passou o tempo desligado, a TV queimou e ficou lá no canto. E ele disse, aqui no Brasil nós não assistimos televisão. Ainda nem havia essa coisa do WhatsApp, dessas redes sociais que hoje estão tomando o tempo de todo mundo. Ele disse, nós não assistimos televisão. Mas ele disse, eu, minha esposa e meus filhos lemos um livro de 300 páginas em um fim de semana. Por que uma pessoa assim evolui? Por que uma pessoa assim cresce? E por que nós não conseguimos crescer? Nossa programação mental não permite. Porque nós sempre vimos assim, pessoas que não leem, pessoas que não estudam, pessoas que... E nós achamos que o certo é sermos como são aquelas pessoas. Nós estamos citando apenas um exemplo, mas existem outros exemplos de programações mentais. Às vezes a pessoa se acostumou a viver no meio de pessoas que vivem no pecado. E a mente dela foi programada para viver aquilo, como se aquilo fosse uma verdade, como se aquilo fosse uma realidade. Reprograme a sua mente. Uma coisa, queridos, olha, nós não temos tempo. Se porventura alguém aqui tem encontrado tempo para isso, substitua esse tempo, você está perdendo tempo. Nós não temos tempo para vivermos comentando a vida dos outros. Pelo menos eu não tenho tempo para isso. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Quanto tempo algumas pessoas perdem para ficar comentando a vida de A, a vida de B, a vida de C? Nós não temos tempo para isso, queridos. Reprograma essa mente, pelo amor de Deus. Faz uma programação mental. Quando alguém se aproximar de você para tentar te influenciar a viver comentando a vida de alguém, corta essa pessoa e diz para ela, não, eu não tenho tempo para isso. Coisa que está bloqueando, sabe, a nossa mente. Essa programação mental que muitas vezes está nos impedindo de ir mais além. Queria terminar falando sobre aquilo que Deus mandou nos fazer e que nós não podemos deixar de lado o que Deus nos mandou fazer. Êxodo capítulo 3, versículos de 15 a 22, nós vamos ser bem rápidos, bem sucintos na leitura. Vamos lá, Êxodo 3, de 15 a 22 diz assim, disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito, para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde manam leite e mel.
nós não vamos entrar na questão aqui, mas imagina como era a mente desse povo, 430 anos cativos no Egito, uma geração nascendo, outra morrendo, uma nascendo, outra morrendo no cativeiro. Imagina como era a mente desse povo, como era a programação mental desse povo. Se a gente fosse estudar sobre isso, os irmãos iriam ver quanta coisa negativa estava na mente do povo de Israel, que viveu no cativeiro. Versículo 18: as autoridades de Israel o atenderão, depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto. Para quê? Para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Ou seja, o propósito de Deus era que o povo saísse do cativeiro no Egito para prestar um culto a Deus. Olha só como as coisas se processam. Então, versículo 19 diz assim: eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizei no meio deles. Depois disso ele os deixará sair, e farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Olha só o que Deus fala: que não ia deixar o seu povo sair do cativeiro com as mãos vazias. Aí ele diz: todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata, de ouro, roupas, que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Ou seja, propósito de Deus: o povo sair do Egito, prestar um culto a Deus no deserto. E aí Deus diz assim: olha, eu vou fazer com que os egípcios deem a vocês prata, ouro, objetos de valor, para que vocês possam sair e prestar um culto a Deus. Olha só o que vai acontecer. Esse povo foi chamado por Deus, separado por Deus, recebe uma ordem de Deus para prestar um culto. E Deus diz assim: olha, eu vou providenciar para vocês ouro, prata, roupas, objetos de valor, e vocês sairão e vão prestar um culto. Agora, tem uma coisa, queridos, que acontece conosco, que aconteceu com aquele povo, que continua acontecendo. Todas as vezes que nós não fizermos o que Deus mandou, nós vamos fazer o que o diabo quer. Por isso é que muitos estão atrapalhados na vida, porque não fazem o que Deus mandou. E todas as vezes que não fizermos o que Deus mandou, vamos fazer tudo o que o diabo quer que nós façamos. Aí vem Êxodo capítulo 32, de 1 a 8, e aí a gente encerra. Êxodo 32, de 1 a 8 diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: olha só, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Onde eles conseguiram esse ouro? Deus providenciou para eles. Disse assim: eu farei que os egípcios deem a vocês ouro, prata, roupas, objetos de valor. Para quê? Para que vocês possam me prestar um culto no deserto. Aí eles vão pegar tudo que Deus dá para eles, e ao invés de fazerem o que Deus mandou que eles fizessem, eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro. E foram adorar o bezerro de ouro, como se o bezerro de ouro fosse Deus. Queridos, Deus tem nos dado muitas coisas. E Deus tem nos dado uma ordem. Deus tem nos dado mandamentos. Só que
muitas vezes, ao invés de nós obedecermos a Deus, vamos fazer isso. O versículo 5 diz: vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Todas as vezes, queridos, que nós não fizermos o que Deus nos manda fazer, vamos fazer o que o diabo quer que nós façamos. Talvez seja por isso que muitos vivem uma vida infeliz, uma vida de fracasso, de derrota. Pastor, o que é que eu faço? Muda essa programação mental. Muda essa mente. Eu conheço uma irmã em Cristo. Na época ela ainda não era irmã em Cristo. Depois ela nos contou o seu testemunho. Ela disse que vivia triste, angustiada, abatida, perdida, confusa. E um dia ela decidiu fazer uma oração a Deus. Ela não era crente. Ela perguntou a Deus: Senhor, o que eu faço da minha vida? Qual é o caminho certo? Qual é o caminho que tu tens para mim? E ela disse que foi dormir. Fez essa oração e foi dormir. E enquanto ela dormia, ela teve um sonho. Alguém a tomava pela mão e dizia: o caminho é esse. E ia conduzindo ela. Chegou na porta da igreja. A pessoa que estava conduzindo ela disse assim: entre, aqui é o lugar, esse é o caminho. E ela disse que acordou. No domingo ela foi à igreja, a igreja que ela tinha sonhado, a Igreja Batista Filadélfia. Ela entrou na igreja e lá no momento do apelo ela entregou a vida a Jesus. Hoje ela é missionária, servindo a Jesus. O que Jesus tem para você? Pastor, mas no caso dela foi a conversão ao Evangelho. Talvez no caso de alguém também aqui seja a conversão ao Evangelho. Mas há tantas coisas. Deus não está interessado apenas em você como um ser espiritual. Deus está interessado em você como um ser biológico, como um ser social, como um ser afetivo. Deus olha para você em todas as esferas, em todas as áreas da sua vida. Deus está interessado em você como um todo. Deus quer que você progrida, Deus quer que você prospere, Deus quer que você seja bem sucedido, Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo, Deus quer que você sirva a Ele com alegria. Deus quer que você mude a sua mente, para que você possa viver a vida abundante que Deus tem para você. Você pode pensar um pouco sobre isso? Já estamos encerrando. Fala um pouquinho com Deus a respeito de tudo que você ouviu nesta noite. Estamos caminhando 7 passos para a conquista da promessa. Estamos na 4ª semana. Ainda temos mais alguns dias pela frente. Não somente agora em 2020, mas vamos entrar em 2021 com esse propósito: conquista de promessa. Estamos caminhando, estamos aprendendo com Abraão, estamos aprendendo com alguns personagens bíblicos. O que precisamos fazer, o que devemos fazer, o que Deus tem para nós, quem somos nós, quem é você?
Fala com Deus. Conversa com Deus. Pergunta para Ele: Senhor, o que é que Tu queres de mim? O que é que Tu tens para mim? Se você tem feito bezerros de ouro, Deus te convida hoje a desconstruir esses bezerros, destruir esses bezerros. Quanta coisa que Deus coloca na sua mão você transforma em bezerro de ouro. Às vezes você tem falta de um celular, aí conversa com Deus: Senhor, eu preciso de um celular. Deus te dá um celular, você transforma num bezerro de ouro e passa a adorar o celular. Às vezes você não tem um carro e pede a Deus um carro, transforma o carro em bezerro de ouro, passa a adorar o carro. Às vezes você não tem um casamento e pede a Deus um casamento, Deus te dá o casamento e você transforma em bezerro de ouro e passa a adorar o marido, passa a adorar a esposa. Às vezes você não tem um filho, pede a Deus um filho, Deus te dá um filho, você transforma o filho em bezerro de ouro e passa a adorar o filho, coloca o filho no lugar de Deus. E são tantos bezerros de ouro, queridos, que nós estamos fazendo na nossa vida. Às vezes não tem emprego, aí pede a Deus um emprego, Deus dá o emprego, transforma o emprego em bezerro de ouro e passa a idolatrar o emprego. Não tem tempo mais para Deus, não tem tempo mais para nada. É tempo de destruir os bezerros de ouro. É tempo de ouvir a voz de Deus. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de fazer uma reprogramação mental. É tempo de renovar a mente. É tempo de mudar os pensamentos. É tempo de mudar a postura. É tempo de mudar a visão. Senhor Deus, Senhor, Tu tens falado ao meu coração sobre, ó Deus, as coisas que precisam mudar em mim, as áreas, meu Deus, em que há necessidade de mudanças, bezerros de ouro que precisam ser destruídos, pensamentos que precisam ser mudados, programações mentais que precisam ser mudadas. Senhor, e Tu tens me concedido a oportunidade de falar com outros a respeito daquilo que o Senhor tem falado comigo, para que, meu Deus, enquanto vai acontecendo mudança na minha vida, eu possa também, meu Deus, ajudar outros nessa mudança. Pessoas, meu Deus, que ouviram tantas coisas, tantos decretos negativos, e que cresceram, e que se tornaram pessoas, meu Deus, cativas, aprisionadas, pessoas que não conseguem enxergar, não conseguem ter uma visão ampla, pessoas, meu Deus, que vivem com medo do futuro, com medo do amanhã. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, pelos irmãos que estão aqui conosco, mas também, Senhor, por aqueles que estão, ó Deus, ouvindo pela internet. Senhor, em nome de Jesus, que esses 7 passos que estamos aprendendo sirvam, Deus, verdadeiramente para chegarmos ao momento da conquista da promessa. Deus de milagres, Deus de maravilhas, Deus de promessas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor Deus
esteja ampliando a nossa visão de conquista, para fazermos discípulos, para atrairmos discípulos, para formarmos discípulos, de maneira tal, Pai, que naquele grande dia, quando estivermos diante do Senhor, possamos apresentar uma multidão de discípulos que conquistamos para o Senhor na terra. Oh, aleluia! Glória ao teu nome, Deus. Glória seja dada a ti, Senhor. Deus, porque o Senhor está nos levando, Deus, a lugares mais altos. O Senhor, meu Deus, está nos conduzindo a lugares altos. Deus, há uma perspectiva maior, Deus, em nossos corações, em nossas mentes, daquilo que verdadeiramente somos, daquilo que o Senhor deseja que nós sejamos, da maneira como o Senhor nos vê, da maneira como o Senhor nos enxerga. Oh Deus, Deus de amor, Deus de maravilhas, Deus de milagres, meu Senhor, que em nome de Jesus, ó Deus, a partir de agora, Pai, falemos, ó Deus, de maneira diferente. Não mais, ó Deus, uma linguagem de fracasso, não mais uma linguagem de derrota, não mais, meu Senhor, essa linguagem, meu Deus, deturpada pelas coisas que vemos, pelas coisas que ouvimos, mas uma linguagem, Senhor, que se baseia na palavra do Senhor, que diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Aleluia! Glória ao Senhor, meu Deus, essa palavra que o Senhor falou a Gideão, que hoje está repercutindo em nossos ouvidos. Nós somos pessoas corajosas e o Senhor está conosco. Aleluia! Em lugar do medo, Senhor, há uma unção de coragem em nós, há uma disposição, ó Deus, em nós, para crescer, para aprender, para conhecer. Aleluia! Glória ao Senhor, meu Deus. Se essa programação mental, ó Deus, estava nos aprisionando, nós decidimos por fazer, ó Deus, uma reprogramação mental. Aleluia! E nunca mais seremos os mesmos, nunca mais a mediocridade, nunca mais, Senhor, nunca mais. Aleluia! Nunca mais, porque cremos, sim, Deus, que Tu tens planos e projetos maiores que os nossos. E está escrito que os planos do Senhor nunca, jamais serão frustrados. Aleluia! Viveremos o melhor do Senhor nessa terra, comeremos do melhor do Senhor nessa terra, e nos prepararemos, continuaremos nos preparando para um grande encontro com o Senhor, vivendo em santidade neste mundo, vivendo em paz uns com os outros, até o dia em que nós veremos ao Senhor face a face. Aleluia! Deus, nós não vamos esperar para viver no céu aquilo que nós podemos viver nesta terra. Não, nós viveremos as bênçãos da terra aqui, e quando chegarmos lá, viveremos as bênçãos celestiais lá com o Senhor, reinando gloriosamente, eternamente. Aleluia! 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 Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, libertação de cativeiros mentais nesta noite. Declaramos que mentes que chegaram aqui aprisionadas, em nome de Jesus Cristo, vão sair daqui libertas pelo poder do nome de Jesus. E nada, Senhor, nada nem ninguém nos impedirá de ir mais além, de avançar, de conquistar,
para que Jesus continue sendo glorificado. Aleluia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor sejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja do Senhor diz: amém. Glória a Deus. Não esqueçam que quinta-feira o culto começa às 20 e vai até às 22 horas. Então nós não iremos até a meia-noite, até mesmo para não estarmos, quem sabe até mesmo dizendo aos irmãos que podem se abraçar no final do culto, que não pode, né? Então nós vamos encerrar mais cedo, nós não iremos romper o ano aqui, iremos romper o ano em casa com as nossas famílias. Estaremos aqui das 20 até as 22. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, te renovando, te fortalecendo, te dando graça, te dando unção, poder, para você continuar caminhando, marchando. Preparemos para 2021, queridos. Será um ano de vitórias, de conquistas para o povo de Deus, para todos aqueles que confiam e creem, acreditam que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Vai em paz, não abraça ninguém, dá um toquinho no braço, na mão, dá um sorriso. Vai em paz, vai na bênção do Senhor, em nome de Jesus.